Muito bem, vamos para a nossa próxima aula aí, vamos falando de novo aí de questões de concurso, caindo na mesma ideia do que a gente já vem trabalhando antes, né, nos nossos vídeos anteriores. E para você que não assistiu, pega a nossa playlist aí e começa a maratonar essas questões que a gente está trabalhando gradativamente até a abertura de novos concursos que a gente está acompanhando, para a gente seguir exatamente os editais e fazer questões baseadas nos conteúdos que nos são sugeridos. Sem mais delongas, a gente vai começar a nossa aula agora, onde eu vou estar abrindo com vocês aqui e discutindo essas questões para que a gente possa estar realizando essa interpretação da prova para que a gente chegue até as respostas, né, que seria correta. Vamos lá, eu vou abrir aqui o arquivo e vocês vão acompanhando aí comigo. Deixa eu ver aqui, pá. Muito bem. Eu sou o professor Luiz Felipe, sou professor do Instituto Conrad e vou estar com vocês nessa jornada aí para alcançar a sua vaga no concurso público. Olha, na primeira questão, deixa eu botar aqui, na primeira questão, temos um termo que a gente vai tratar aqui, o termo volar na posição anatômica. Deixa eu configurar aqui rapidinho também uma coisa bem legal. Desculpa aqui a demora, eu vou... Agora sim. Enfim, vamos lá. Corrigindo alguns probleminhas aqui, temos assim, o termo volar na posição anatômica refere-se à superfície Aí superfície temos a questão A, dorsal da mão, B, palmar da mão, D, plantar do pé, ou C, plantar do pé, ou D, dorsal do pé. Então vamos lá, o termo volar, ele vai estar relacionado a qual região? Tá vendo que só tem duas opções, não tem muito o que você pensar, ou é mão ou é pé. Então, com isso você já tem uma ideia do que vai, né, buscar na questão. A gente sabe que no pé a gente tem a flexão dorso-plantar, correto? Né? Não quer dizer que a mão você também não tem a flexão, né? Mas aí vai ficar dorso palmar ou dorso volar, que é um termo que a gente vê logo no comecinho do livro do Montragê. A gente já começa a se deparar com essas terminologias de posicionamentos. Nessa terminologia, então, a gente vê que plantar no pé já eliminaria as duas, só ficaria dorso da mão, é dorso da mão mesmo. A região palmar, ela que vai ter esse nome um pouco mais peculiar. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, o dorso do pé não é porque não é pé, é da mão. E restava saber se é a ou a B. Questão fácil, região palmar da mão, né? Resposta certa, então, é a letra B de bola. Vou marcar aqui, ó, certinho, letra B. Tranquilo? Vamos lá para a nossa próxima questão, que a gente vai praticando, isso vai ficando cada vez mais tranquilo, mais legal de se trabalhar. Segunda questão, ela já exige um pouquinho coisa de matemática, mas exige. Então, para quem tem certa aversão, vamos aqui tirar todo esse preconceito contra essa ciência tão bonita que é a matemática, beleza? Então, assim, em um determinado exame de raio-x, um técnico ajustou os comandos a 420 MA com um tempo de exposição de 1/60 segundos. Indique o valor de MAS. Opa, calma aí, valor de MAS. Se eu tenho valor de MAS, eu tenho o quê? Deixa eu dar uma aumentada aqui. Pô, legal. Se eu tenho valor de MAS, eu tenho que é o MA vezes o tempo. Isso significa MAS, correto? É a nossa formulazinha que eu vou escrever aqui
de azul, pá, fica bonitinho. Então é MA vezes o tempo expresso em segundo. Quem é meu MA aqui? 420, 420. Quem é meu tempo? Meu tempo é esse tempo aqui todo zoado, ó. Vezes 1 sobre 60. Aí vamos lá para a escolinha da tia Teteia, bababá. Como é que eu vou fazer isso? Lembra? Eu vou cortar esses zeros aqui, ó. Na verdade, fazer uma divisão proporcional. Esse é o certo da matemática. Eu vou dividir os dois por 10, que eles são divisíveis por 10. E vou fazendo a divisão até chegar o mínimo possível, né? Ou o máximo divisor comum. Então, eu tenho 42 sobre 6. Olha só, 42 sobre 6 dá quanto? Eu consigo dividir 6 por 6, dá 1, correto? Se eu cortar aqui agora e dividir por 6, aqui eu dividi por 10, no zero. Agora, se eu dividir o 6, vai dar 6 dividido por 6, vou colocar aqui de verde, o verde de correto não, vou colocar esse verde aqui, ó. Aqui, agora é divisão por 6, tá? Aqui, tá beleza? Então a divisão por 6, 6 com 6 dá 1. E 7 por 6, olha só dando spoiler, 42 por 6 dá 7. Olha só que dificuldade, achei. Matemática, ela tem essa facilidade. Ah, professor, matemática é ruim. Não, não é ruim não, a matemática ela sempre tem a resposta ali. Você fala isso porque você sabe. Não, é só você multiplicar. Até como assim? Ou dividir. Se eu tenho que MA vezes o tempo é igual a MAS, e aqui já está me dando MAS, vamos fazer o contrário. Eu pego 7, né? Opa, calma aí que eu fiz besteira. 7 é igual a 420 vezes, opa, dá um Ctrl Z, vezes 1 sobre 60. E aí você multiplica, né? 420 vezes 1, 420. 420 sobre 60 dá 7. 7 é igual a 7? É, então vai dar certo. Então, resposta certa, letra B. Facinho, facinho. Beleza? Não tem muito o que fazer. A matemática você vai testando os valores. Se ele te desse só 2, você vai testando todas as alternativas. Tem 4 alternativas. Na prova ninguém quer saber. Ah, ele fez pelos termos técnicos e científicos, utilizando a fórmula, blá, blá. Não quer saber. Quer saber se acertou ou errou. Acertou. Marcou a letra B? Acertou. Acabou. Não importa como você chegou nessa conclusão. Se você demorou, se você fez muito passo a passo. Você tem que chegar na conclusão. Você tem que acertar a questão. Ninguém está nem aí se tu está fazendo a continha no dedo. Entende? Tira esse ego. Você não precisa ser nenhum expert, nenhum top em matemática, um cara totalmente genial, mais inteligente que a calculadora. Você só precisa fazer a conta e acertar a resposta. É esse o nosso objetivo. Entendeu? Assim como tem pessoas que buscam, claro, né, gabaritar a prova. E tem pessoas que buscam passar na prova. O que eu proponho para vocês é isso. Passem na prova. Gabaritar vai vir a consequência. Ser o primeiro vai ser consequência do seu estudo, do seu esforço. Mas você vai ganhar o último lugar e o primeiro lugar, eles vão ganhar o mesmo salário. Não vai mudar nada. Entendeu? Só vai ser chamado mais rápido às vezes, dependendo do concurso. E só, a função é a mesma. Não quer dizer que o primeiro lugar é mais inteligente que o segundo, que o último, nem nada disso. Entendeu? Isso porque a prova ela avalia o momento, não a pessoa como um todo. Tá certo? Vamos lá. Terceira questão. As incidências indicadas para o estudo radiológico do externo, né? Essa aí é uma questão da Universidade Estadual do Paraná. Aí, ó. Do externo, quais são as estruturas, quais são a rotina básica de externo, as incidências para o externo? Está aqui. PA e perfil esquerdo, AP e perfil esquerdo, olha só,
perfil, atualmente, e oblíquas anteriores e perfil. E aí, como é que eu vou saber disso? Tá vendo que todas elas falam perfil? Então o perfil está certo. Correto? Até aí tudo bem. E aí eu tenho só o perfil. Beleza, o que eu preciso? Um mínimo de quantas incidências? Um mínimo de 2 incidências para as estruturas, a menos que seja uma incidência panorâmica. Como assim, professor? Um abdômen no leito, um abdômen de rotina, você só faz uma incidência porque é uma estrutura grande, panorâmica. Você não faz perfil de abdômen, até porque não vai dar uma resolução muito boa para o que você quer. O AP de tórax no leito, ele é o suficiente porque é uma estrutura grande, panorâmica. Você consegue avaliar para a condição do paciente o que vem acontecendo com o paciente. Que claro que antes disso ele já fez outros exames e aquele é o exame que vai complementar e vai suportar o suficiente para fazer o seu diagnóstico. Agora, estruturas, principalmente ósseas, tem que ser pelo menos 2 ou 3 incidências. Então, o perfil, por si só, ele não pode ser alternativa. Então aqui, ó, eu corto o perfil. Beleza? Aí fala assim, PA ou AP, olha só, pode ser isso, né? Vamos pegar assim uma pegadinha. Ai, professor, você falou que eles colocam sempre dúvida em 2 questões. Vamos lá. PA ou AP? A gente está falando do quê? Do osso externo, tá bem no meio. Se eu fizer um PA, o que vai acontecer? O meu externo vai estar sobreposto com a coluna. E se eu fizer o AP, o meu externo vai estar sobreposto com a coluna. Então essas duas aqui que botam em dúvida, eles já se anulam. Por quê? Por causa da sobreposição das estruturas que eu estou analisando. Entendeu? Não faz sentido você colocar na frente da coluna, você não vai ver nada. Se você já fez um PA de tórax, você fala, olha lá, tenta olhar o externo. Entendeu? Com a rotina básica já é ruim, olha só que sobrou as oblíquas anteriores, você vai gerar um pouquinho, 15 grauzinho, só para desassociar a coluna do externo, entendeu? Normalmente a gente pede para fazer a OAD, esse é o que está no livro, mas a oblíqua anterior direita e o perfil. Ah, faz o perfil direito e esquerdo. Perfil, meu irmão, não vai mudar nada se é direito ou esquerdo. Você não está vendo área cardíaca, você está vendo externo, ele está no meio do caminho, entendeu? Ficou para a direita ou para a esquerda, tanto faz. Por isso que aqui em cima também a gente descarta essa possibilidade. Tranquilinho? Então fica como resposta certa a letra que a gente tem como D de dado. Pronto, certo aí. E facinho, analisando a questão, entendendo qual é a estrutura que a gente está querendo radiografar, a gente vai chegar na conclusão muito mais cedo dessa resposta. Tá bom? Vamos lá, vamos seguindo essa mesma linha aí. Eu vou apagar que aqui a gente está voando. Tu vê como é que as coisas começam a ficar aceleradas, porque a gente já está num ritmo de entender mais. A gente já estamos evoluindo aula em aula para que consigamos fazer isso com mais tranquilidade. Vai chegar na prova, você vai ter muito mais tempo para refletir e pensar nas questões que realmente estão em dúvida, porque você já chegou à conclusão com muito mais destreza. Na quarta questão está assim, por causa da fratura de Bennett, ou Bennett, não sei como é que fala isso aí, mas vamos lá, fala Bennett, é obrigatório aparecer nas incidências obtidas. Vamos lá. Professor, não sei sobre essa fratura. Então, vamos olhar para algumas estruturas. Fratura de Bennett ou Bennett, você tem que saber pelo menos aonde é que você está. Né? Aqui ele está falando escafoide, metacarpo. Opa, vou voltar aqui. Só tem um aqui que está falando do tornozelo, da região do tarso. E aí tu fala, pô, cara, é o único que está falando do tarso, mas eu não lembro disso. Então, essa aqui cadê? Volta, desculpa, eu tenho que colocar aqui para desenhar. Eu já cortaria essa aqui, porque eu sei que não é esse nome lá.
eu tenho minimamente saber um pouquinho de fratura. Então, navicular não é porque ele está lá no pé e o negócio é na mão. Fratura de escafoide. Olha, fratura de escafoide, eu não lembro de nenhuma fratura com um nome específico. Eu lembro de fraturas de punho, fraturas de Colles, fraturas de Smith, fraturas de Barton, fratura de Schofer. Essas eu conheço. E não sei de fratura de escafoide. Tá vendo que a dúvida é no quinto ou é no primeiro metacarpo? Tá vendo? Então, é no quinto ou é no primeiro metacarpo? Aí tu fala, eu acho que eu lembro uma coisa assim. Porque no quinto metacarpo é quando a pessoa soca errado. Ela soca, toda a tensão vai para o quinto dedo e esse metacarpo aqui ele sofre uma avulsão aqui pela pressão, ele faz isso aqui, então ele quebra, principalmente quando a pessoa soca errado, soca com a pontinha do dedo, porque direciona para o osso que aqui na extremidade distal ele é mais fino. Então normalmente quando se aplica um soco, você quer dar potência e não ter deslocamento do seu punho, fazendo isso aqui. Quem já socou um saco de areia vai entender que quando você direciona a força para o rádio, você tem uma área de impacto um pouco maior. E isso dá uma resistência mais forte e mais firme na hora de você aplicar um golpe. Quando você bate com a ponta, o que acontece? Ele cede. E quando ele cede, ele faz essa pressão. Essa pressão faz com que o metacarpo, o quinto metacarpo, ele quebre. Isso é chamado de fratura, aqui ó, quinto metacarpo, chamado de fratura de boxer. Ou fratura do boxeador. Boxer. Beleza? Que não é o que a gente quer. Então eu tenho a fratura do primeiro metacarpo. E aí, olha só que legal essa fratura. Legal para quem, né? Legal para a gente que está fazendo. O paciente não é bom não. Mas vamos lá. Essa fratura de Bennett, a gente vai utilizar o que? Uma radiografia do primeiro metacarpo. Esse primeiro metacarpo, essa incidência que a gente vai realizar é a incidência que a gente utiliza para o primeiro dedo. Lembra? Incidência do primeiro dedo? Então, aqui eu vou fazer aquela incidência de primeiro dedo com angulação de 15 graus, que vamos desenhar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo uma outra linha. E eu não sei nem se vai ficar bom. Vamos ver. Vamos ver o que fica aqui. Ele fica aqui com a mão esticada. E os outros dedos vão ficar para cá, assim, ó. Isso aqui, tipo assim, mais ou menos isso. É tosco? É, mas é esse aqui. Beleza? O raio vai entrar com 15 graus. Em direção ao punho. Não é cefálico, porque não é em direção ao cérebro. Tá certo? Essa aí, vamos lá, não é em direção ao cérebro. O que a gente vai ver nisso com muita mais propriedade e tal, e facilidade. Calma aí, deixa eu tirar essa parada aqui. Vamos lá. Que você vai ver com muito mais facilidade, até mesmo na rotina, né, especial de mão. Assim que você começa a fazer a leitura, na verdade, do bom traje, você já começa a ter o primeiro contato com essas incidências, onde você sai da rotina básica, né? Porque você já não está mais fazendo uma incidência comum, que normalmente a gente faria no PA o que? Ou faria somente o AP, entendeu? E não faria esse axial de dedo,
aqui, tá vendo aqui né? Vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa aulinha, beleza? Que eu vou dar isso aí. Então, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui o nome correto desse Alzheimer, é uma bosta, né? Porque vou botar aqui especial. Isso aí. Caraca, eu lembrava desse negócio, cara. Que doideira. Eu vou abrir aqui o vontade para tirar do meu oráculo aqui. Que a gente deu uma bugada aqui. Isso aí. Vamos lá. Vamos assim. Então, cara, tá. Desculpa a velhice que já está chegando. Incidência. Vamos lá. É um AP com uma inclinação do raio central de 15 graus em direção ao punho. É o método de Robert. Para avaliação do primeiro dedo, para avaliação da fratura de Bennett, ou Benet, beleza? Então, método, deixa eu escrever aqui para também não esquecer, nunca mais vai deixar registrado que eu tô com a memória ruim. Método de Robert. Método de Robert. É isso aí, ao vivo é isso. Ao vivo é isso. Método de Robert, beleza? Fica registrado aí para vocês não esquecerem e para eu também não esquecer. Então, temos a quarta questão com a letra D. Vamos para a quinta questão. Numa radiografia de tórax em posição lateral, as regiões mais bem demonstradas são... Essa aí foi uma questão do estado do Piauí. Então, uma radiografia de tórax. A. Ápice dos pulmões, traqueia preenchida por ar e coração. Beleza. O ápice dos pulmões aparece, traqueia preenchida com ar aparece e o coração aparece. Muito legal, porque isso aí, o coração, ele é super importante de aparecer nessa imagem, né? Porque ele consegue avaliar, por exemplo, doenças de Chagas. A gente faz o perfil para ver se está, né, com o crescimento do coração, se está comprimindo o esôfago e tal, isso, ou a traqueia, o esôfago principalmente, né, para ver se tem esse crescimento suficiente que esteja prejudicando na deglutição. A gente fazia isso aí com a CID, né, serigrafia de esôfago, estômago, duodeno, com bário, era bem legal. Vamos lá, pulmões, traqueia, coração, grandes vasos, diafragma, incluindo os ângulos costofrênicos posteriores do tórax e tórax ósseo. Vamos lá, caraca, tem muita coisa aqui. Grandes vasos, pô, esses grandes vasos eu vou estar em perfil, né? Eu não vou estar avaliando eles tão bem assim, mas eu consigo ver a aorta passando ali bonitinho. Vamos lá. Pulmões, né? Deixa eu botar aqui que isso aqui fica muito ruim para mim. Ver se está aparecendo aí para vocês, que para mim o computador tá bugado aqui. Pulmões, cadê? Com o coração e a aorta na frente da coluna vertebral. Tá? Pulmões com o coração e a aorta na frente da coluna vertebral. Beleza, tá na frente. Vamos lá. D. Ápice sem superposições clavicular e derrames interlobares do pulmão e laringe. Caraca, calma aí, já começou a ver derrames interlobares entre os lobos aqui. Bem, nem sempre eu vou estar vendo isso, então já vou começando a cortar aqui, já que eu li as 4, já vou começando a cortar as coisas que eu desconheço, que
eu duvido na hora da proposta. Então vamos lá. Sempre superposição da clavicular, a gente fala isso quando a gente faz o exame de Fleischner, que você faz o paciente deitar e faz com que a clavícula seja projetada para cima, ou o ápice lordótico, que não é o caso aqui. Então, eu já vou cortando. Beleza? Pulmões com o coração e a aorta na frente da coluna. É claro, se estiver atrás, vai dar ruim, em frente da coluna vertebral. Vamos lá, vamos segurar isso aqui. Pulmões, traqueia, coração, grandes vasos, beleza? Diafragma, incluindo os ângulos costofrênicos posteriores e tórax ósseo. O que acontece? Eu consigo ver, sim, é isso que vai começar a ver. Eu consigo ver os pulmões todo? Não, porque um está sobre o outro, beleza? Mas eles estão ali, eu sei que estão. Já começo aqui a olhar, pô, os pulmões, eu não consigo olhar eles com grande precisão. Grandes vasos, poxa, eu olho um vaso dele, eu consigo olhar aqui a aorta, eu consigo ver tranquilamente. Eu consigo ver aonde vai sair a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda, mas eu só vejo focos, eu só vejo 2 pontos. Eu não tenho detalhe disso. Então eu já começo a olhar isso aqui. Tórax ósseo, eu estou vendo ela em perfil. Será que eu consigo ver tanto a costela assim? Porque eu estou sobrepondo ela. Então isso aqui já vai começando a cortar essa questão. Beleza? Aí você tem ápices dos pulmões. A região mais bem demonstrada, olha só que isso aí. Os ápices dos pulmões, eu consigo ver se tem alguma coisa. Traqueia preenchida por ar e o coração. Beleza. Então, eu tenho aqui para mim essa aqui como mais coerente, né? Ápice dos pulmões, que eu consigo avaliar, traqueia, né, preenchida por ar e o coração. Então aqui fala pulmões com o coração e a aorta na frente da coluna, beleza? Não tá, mas é questão de ver os pulmões, é que eu não consigo ter esse detalhe total, entendeu? Essa C aqui só peca nisso aí, eu não consigo ver os pulmões, ver os ápices, eu sei, tá aqui, entendeu? Mas eu não consigo ver os pulmões com detalhe, entendeu? Tudo que eles só falam que é o ápice eu consigo ver, depois ali no meio vai começar a ficar meio embolado, tá beleza? Então, ó, vou riscando minha prova todinha e chego à conclusão da minha questão, que é a letra A. Facinho? Claro como água barrenta? Vamos que vamos. Clear of drawing. Vamos para a 6ª questão. Isso é bem legal. Outra questão de técnica radiográfica da Prefeitura do Rio de Janeiro. A técnica radiológica mais indicada para a realização de raio-x de tórax de um paciente enfisematoso é, vamos lá, aumentar em média 10 kV, aumentar o MAS, diminuir a distância foco-filme, diminuir em média 8 kV. Vamos lá. Primeiro vamos tentar entender o que é um enfisema pulmonar. Beleza? Enfisema pulmonar é quando você tem, normalmente isso acontece com o pessoal que fuma, né, cigarro, né? Acaba tendo o que? Uma destruição dos alvéolos. E aí você tem uma hipodensidade naquela região, pequenas partes com mais ar do que parênquima pulmonar. Então, o que acontece? Eu tenho uma imagem enfisematosa, ou seja, eu tenho menos densidade, eu vou aumentar ou diminuir a técnica? Vou diminuir. Então, mesmo sem saber o que é enfisema, se você souber já o que é enfisema, vai ficar muito mais fácil. Mas sabendo que a imagem ela é hipodensa, você vai diminuir. Aí fala, se eu diminuir a distância foco-filme, o que acontece? Eu aumento a minha dose. Como assim? Olha a imagem que está aqui. Eu estou com foco de luz. Lembra que raio-x é luz.
o meu rosto, quando eu aproximo a luz, ele fica mais claro ou mais escuro? Ele vai ficar mais claro, beleza? Deixa eu voltar agora aqui para o lugar que ele vai se estragando aqui o cenário. Entendeu? Eu aproximei, eu tenho mais luz. Então eu tenho mais intensidade quanto mais eu aproximo. Então se eu diminuir a distância, eu aumento a minha técnica. Então isso aqui é a lei do inverso quadrado da distância, entendeu? A lei de Kepler. Então isso aqui também aumenta a dose. Então só resta diminuir em 8 kb. Eu não sabia exatamente se era 8, mas eu sei que aumentar não podia. Então, letra certa, letra D. Tá, beleza? Essa é a nossa alternativa. Fácil, fácil, fácil. Vamos lá. 7ª questão. Temos assim as seguintes estruturas: osso occipital, começa bem, pirâmides petrosas, forame magno, dorso da cela e clinoides posteriores. Cara, essa questão é muito comum de se perguntar e o pessoal ainda tem a coragem de errar. Aqui ainda está fácil nas alternativas, né? São mostradas na seguinte incidência do crânio: AP. Se eu fizer um AP de crânio, eu vou ver o forame magno, porque está alinhado, né? O forame magno, ele é um disco, como se fosse um disco. Vamos voltar aqui assim, tá vendo? É uma abertura onde passa a coluna. Se eu estou em AP, eu consigo ver ele? Não. Então não pode ser AP. E também não pode ser PA. Caramba! Que legal. Olha só, não precisa nem fazer muita coisa, não faz nem muito esforço, cara. Mas vai analisando que isso aí é só uma questão de geometria. Eu não posso ser AP e não posso ser PA. Ah, legal, ele tá assim. Se eu visualizar ele de lado aqui, ó, de perfil, eu consigo ver? Não, pronto, acabou, é apexial. Por que apexial? Apexial é quando eu gero uma inclinação. Por exemplo, eu posso inclinar a câmera, eu posso inclinar a cabeça. Aqui no caso aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Se eu inclinar, você vai conseguir ver o forame magno. Acabou, acabou a questão. Fácil, né? Não tem muito o que fazer. Então, o apexial de crânio, também chamado de Towner, eu consigo visualizar o forame magno. Pronto, todos os outros eu não vou conseguir visualizar, eu consigo ver a abertura. Entendeu? Mas você, é aqui, dá para ver aqui, não dá. Entendeu? Questão resolvida. Com simplicidade a gente vai analisando as estruturas que está sendo propostas e você vai ver que não vai sobrar muita coisa não. É simples assim mesmo. Sinal que você está ficando bom. 8ª questão temos aí, ó. O estudo radiológico convencional do cavo em paciente adulto deve ser feito com as seguintes incidências. Né, também do estado do Rio aí, não só desse ano aí, mas em vários outros aí já caíram, essa questão é bem batida. Estrutura do cavo. Então o cavo ele pega um misto de face com pescoço junto, que é para ver a parte, né, aérea, né, desse trato aéreo aí de nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Entendeu? É basicamente isso aí que a gente vai estudar. Então, aí temos aí o estudo radiológico convencional do adulto, né? As seguintes incidências: PA e Hertz. Calma aí, eu quero ver o trato, né? Que eu vejo a parte aérea. Se eu fizer um PA, vai estar tudo sobreposto. Então, não pode ser PA e não pode ser AP, porque é a vista ao contrário. Caraca, mais uma questão fácil, olha só. Porque eu sei que agora eu quero ver a parte aérea. Então, ó, o PA não pode, PA não pode, AP não pode, PA não pode. Olha qual que sobrou, gente. Sobrou a letra B. Pô, mas eu nem sabia, não precisa saber. É isso que eu falo de prova. Só precisa entender que essa estrutura não vai aparecer porque ela está sobreposta. Você entendendo isso, você vai falar, perfil é mesmo. Eu vejo o pessoal fazendo sempre o perfil com manobra de Valsalva ou de Miller em alguns momentos. É sempre? Não, né? Sempre que você vê o pessoal fazendo essas manobras. Mas o perfil, ele é normal de fazer. E o Hertz, que é o subventovértice. Mas o subventovértice não vai ficar? Vai, mas eu vou conseguir ver a parte aérea com as manobras, porque eu vou estar prendendo o ar e ele vai fazer um contraste negativo. Beleza? Então temos aqui
rotina de cavo, perfil e hertz. Galera mandando já mensagem aqui, ó. Beleza? Vamos que vamos. Vamos para a próxima. Nona questão está assim: na radiografia da coluna lombar em oblíqua, a aparência do cão escocês, o processo transverso da vértebra apresenta, olha só, o olho do cão, a orelha do cão, o nariz do cão e a pata do cão. Nossa senhora, que cão é esse, gente? Essa aí é uma questão que gera dúvidas até hoje. E eu vou mostrar aqui, pegar uma imagem aqui que a gente consegue botar aqui para vocês, vai ficar mais bonitinho. Cão escocês, radiologia aí. Pode colocar aí, vocês vão ver essa imagenzinha aí. Deixa eu ver aqui. Que o pessoal fala, não tem nada a ver com cão. Cara, é um cão. Você vê desenho em nuvem e não vê desenho aqui no bichinho. O pessoal também, às vezes, se influencia demais. Mas é isso, cara. Deixa eu ver aqui. A imagenzinha do cão. Tá vendo? Não tem cão aqui. Deixa eu ver se eu consigo printar isso aqui. Pô, cara, nitidamente dá pra ver. Mas o pessoal não tem criatividade. A concorrência vai falar que isso aí é invenção minha. Vou pegar aqui a imagem. Só o cão escocês. Vamos lá. Não salva. Beleza. Vamos ver se eu consigo fazer o sharezinho daqui. Ó, tá aparecendo aí já na tela para vocês aí a imagem do cão escocês, correto? Nessa imagem aí, vou tentar ver se temos o desenho aqui deixa eu botar isso aqui pra cá, de um cachorrinho aí. Não parece sim, ó, que eu tenho um focinho dele aqui, você tem a orelhinha dele aqui, ó, tá vendo a patinha do de cima, se encaixa com o de baixo, aqui o rabinho do bichinho, a pata traseira, a pata dianteira, que vai estar aqui embaixo, pá, e o olhinho. Pô. É bonito? Não, mas é um cão, pô. Então, eu quero saber aqui, ó, ele pergunta pra gente quais são essas estruturas. Então, eu tenho que o pedículo é o olho que junta com a parte superior e inferior, forma o olho de uma vértebra com a outra, tá certo? E aqui, olha aqui, quem está vindo aqui para trás é o processo transverso. Nem sei que ele pergunta, deixa eu botar aqui de novo. É aqui mesmo, deixa eu botar aqui de novo. Só para a gente já viu o cachorrinho ali. Que eu já nem sei mais o que ele está perguntando aqui. O processo transverso aí. O processo transverso representa o nariz do cão, que a gente viu lá naquele desenho bonito que eu mostrei para você. Representa, volta aí na imagem que vocês vão ver, representa o nariz do cão. Lembra? A orelha do cão, ela é representada pelo processo articular superior e a pata do cão pelo processo articular inferior, né? O olho do cão é formado pelo pedículo. Então a gente zera essa questão aí, que já caiu várias e várias vezes. Eu também penei nessa questão, fui tomar jeito quando eu fiz a prova de Friburgo em, sei lá, quando 2006, 2005. Falei, cara, não posso errar mais isso. Pior eu perguntava do olho, eu falava, pedículo, aí caía o nariz. Eu falei, caraca, quem é o nariz? Quem é a pata? Então vocês vão ter isso no próprio Contraste, tem isso explicando no Biasoli também, né? E outros livros também na radiologia agora que tem lançado aí muito eficientes aí pra gente estudar. Beleza?
Vamos para a nossa última questão, para a gente fechar isso com chave de ouro, uma incidência que eu acho maneira pra caramba, na verdade um estudo que eu acho maneiro pra caramba, né? Que, pô, com certeza vocês também vão gostar, né, de ver algumas dicas, né, de como identificar isso aí, de como fazer essas incidências e tal. Vamos lá, eu vou tentar fazer um desenho menos tosco aqui para acompanhar. Não sei de pouco meio. Opa, deixa eu voltar aqui na tela. Caraca, mentira. Deixa eu voltar aqui. Aqui, opa, volta. Aqui, vamos aqui. Beleza? Então vamos lá. Em relação à incidência axial ou nascente da patela, a denominação correta do método utilizado com o paciente em decúbito ventral do joelho em ângulo de 90 graus é, olha só, já sabe que é um exame de joelho. Esse aí é uma questão, pô, super inteligente, porque todas elas estão falando de joelho, tá certo? Aí fala assim, o método utilizado com paciente em decúbito ventral e flexão do joelho em ângulo de 90 graus. Decúbito ventral é o que a gente vai pegar. O que é em decúbito ventral, o que não é? Então, olha só, merchan, vamos supor que isso aqui é a perna do paciente. É quando o paciente sente no cantinho da mesa, assim, com a perna dobrada, e bota o filmezinho aqui, na verdade aqui embaixo, e você bota o raio tangencial na patela. Essa é a merchan, ou axial do sol nascente, né, que a gente tem. Isso aí o paciente não está em decúbito ventral. Então, dos outros já começa a ficar mais complicado. Fala, pô, em decúbito ventral eu só tenho 2 na verdade. Porque o método de Hornblatt, vou tentar fazer aqui, ó, o merchan, imagine que isso aqui seja a perna, opa, Ctrl Z, isso. Vamos desenhar aqui, ó, nos desenhos psicodélicos aí. Vamos lá. O merchan, eu tenho isso aqui, que é o pezinho do paciente, pá. Aí a perninha dele aqui, pum, pra cá. Eu tenho isso aqui, eu tenho o filme aqui, e o raio central vem daqui, passa raspando a patela e bate aqui. Beleza? Esse é o merchan, que é esse cara aqui. Eu não estou fazendo tudo isso aí no mouse do notebook, pô. Não é pouca merda não. Vamos lá. Quando eu vou para o Hornblatt, o paciente está aqui, ó, meio que de joelho, levemente inclinado para frente. Fininha igual a minha aqui, ó. Pô. Beleza? Você também não tem bunda. E o raio central entra perpendicular ao filme que está aqui. Beleza? Essa aqui é a incidência de Hornblatt. Eu tenho essa angulação aqui, ó, de 15 graus. Na verdade, eu tenho uma projeção anterior do corpo do paciente de 15 graus. Beleza? O raio é perpendicular. Opa, o raio é perpendicular. Pô, então o Hornblatt não pode. Não pode. Aí agora só resta 2. Hugson e Setgast. E aí, meus amigos, eu tenho um macete para vocês gravarem o Setgast. Vamos lá. Então, se você gravar o Setgast, você vai gravar o Hugson, entendeu? No Setgast, o paciente está em decúbito ventral, com a perna em 90 graus. Beleza? A perna dele está em 90 graus. Certo? Quando a gente fala que ela está em 90 graus, a gente fala que ela está perpendicular. Ela faz isso aqui, tá vendo? Esse desenho aqui. Que a gente, na matemática, isso aqui é um ângulo de 90 graus. É um ângulo perpendicular.
Tá vendo que é um T de cabeça para baixo? Esse T aqui, tu vai na alternativa que tiver mais T. A que tiver mais T é o ângulo de 90 graus. CTT gaste, entendeu? Então, você vai entrar aqui com uma diferença aqui, ó, também de 15 graus em relação à perna. Finge que eu escrevi 15 aqui, tá? Porque ficou feio. E aqui você tem o filme do paciente. Também é uma tangencial. Ah, meu Deus, isso aí, o Hugson. Vamos escrever o Hugson aqui. O Hugson, você faz o decúbito ventral, só que a perna não fica a 90 graus, ela fica mais inclinada aqui. E o raio central vem aqui, ó, também 15 graus em relação... Opa! Também 15 graus aqui, ó, em relação à perna. E o filme aqui embaixo. Entendeu? Porque quando o paciente, pô, eu tô com uma dor na patela, mas eu não consigo dobrar tanto assim não, só consigo dobrar um pouquinho. Aí você faz o Hugson. Beleza? Então, resposta certa é a alternativa A, método de Setgast. Espero que tenham gostado da aula, né? Espero que tenham pego algumas dicas aí, né? Desculpe alguns desenhos, aqui o livro não desenha tão bem quanto eu, então vocês vão ter a referência lá meio tosca, e aqui vocês têm a imagem real do que é o posicionamento, tá certo? Pelo menos vocês vão compreender isso aí. Então, estudem. Próxima aula estaremos com muito mais informações aí, conteúdos para você passar nessa prova de concurso público e se livrar de vez dessa dependência da CLT, tá bom? Vejo vocês na próxima aula e até mais.